Senhor tem nos dado, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Pai. Eu já te agradeço, meu Pai, pelas bênçãos, pelos milagres recebidos das tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim oro, assim eu agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Uma palavra tremenda que foi falando muito no meu coração durante todo esse mês, irmãs. As lutas foram grandes, quero dizer para vocês. Mas eu agradeço cada oração, para que eu pudesse estar aqui nesta noite. Porque a partir daquele dia que eu recebi esse convite, irmãos, todos os dias eu estava enferma. Todos os dias eu fiquei enferma. E eu estou aqui para a glória de Deus. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos, Ele é maior do que tudo. E por isso, irmãs, eu tenho certeza que o Senhor tinha marcado já esse dia. E algo tremendo Deus tem para realizar aqui neste lugar. Salmo 18, 28 diz assim a palavra do Senhor: porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Oh, aleluia! Não anulando a oração do nosso irmão, mas eu gostaria também de mais uma oração. Quanto mais oração, mais poder, né? Feche seus olhos, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, diante da Tua presença tão gloriosa, da Tua presença tão linda, Senhor. Desde o início desse culto, Pai, nós já podemos sentir a Tua presença aqui neste lugar, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, eu venho neste momento, Pai, pedindo que o Senhor venha me usar um instrumento em Tuas mãos, Pai querido. Oh, Pai, eu só sou cinza e pó, Pai querido, mas o Senhor é o meu Deus a quem me chamou, Pai querido, para fazer a Tua obra, Senhor. Muitas vezes eu neguei, Senhor, mas hoje eu estou aqui obedecendo o Teu chamado, Pai. Me usa segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai querido. Ah, Pai, toca em corações aqui nesta noite, Senhor. Que corações possam sair daqui fortalecidos, Pai, com a Tua presença, com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigada, Pai, pela Tua presença tão gloriosa neste lugar, Pai. Amém. Pode se assentar, irmãs. Já se sentem glorificando ao Senhor. Irmãs, eu peguei uma versão aqui que diz assim a palavra do Senhor. É Salmo 18, 28, mais uma outra versão. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma a luz as minhas trevas. Glória a Deus. Quem mantém a nossa lâmpada acesa? Senhor Jesus. Esse cântico aqui, irmãos, ele foi escrito por Davi. Num momento muito difícil da vida dele, que ele passou por um momento difícil, depois que tudo passou, ele escreveu esse cântico em agradecimento a Deus pelos grandes livramentos que ele realizou na vida de Davi, né? E ali, irmãos, Davi, ele diz para o Senhor, ele reconhece e declara: o Senhor mantém aceso a minha lâmpada. Irmãs, que somente Deus para manter a nossa lâmpada acesa. Quando fala em lâmpada aqui, ela quer dizer a minha vida e a sua vida. Muitas vezes passamos por momentos difíceis, mas quem nos sustenta é o Senhor. Ele está no controle da nossa vida. E ali, quando ele fala isso, irmãos, eu entendo que Davi diz assim: o meu Deus, no momento mais difícil da minha vida, Ele esteve ao meu lado. No momento mais difícil da nossa vida, irmãos, independente da circunstância, Deus está do nosso lado. Deus está do teu lado, irmãos. Deus, muitas vezes, irmãos, às vezes a gente passa por
E a gente corre para um, corre para outro, corre para cá, corre para lá. E nós esquecemos que nós temos um Deus Todo-Poderoso, que nós servimos um Deus que não pode. O Deus que está do nosso lado a todo instante. Passamos por momentos difíceis, como eu falei, esse mês de março foi um momento difícil para mim. Eu peguei aquela virose, meu Deus, o que é aquilo? Depois que passou, eu nem conseguia andar, porque minhas pernas não tinham força. Mas Deus estava no controle. O inimigo acha que ele vai nos parar, mas ele não para. Né, irmãos? Então, irmãos, Davi aqui, nesse momento, ele pega e faz esta canção em agradecimento a Deus. E você tem cantado ao Senhor? Quando a vitória vem, com as trevas passam. Você tem louvado ao Senhor? Você tem agradecido a esse Deus maravilhoso? E aí, irmãos, eu parei para pensar e falei assim, puxa vida, deixa eu refletir nessa palavra. Aí eu falei, mas quem é Davi? Né? Quem é Davi para que Deus, dizesse que o Senhor mantenha acesa a minha lâmpada? O que Davi tinha de diferente? O que ele tinha de especial? A segunda palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Será que eu e você temos sido segundo o coração de Deus? Que coisa linda, né? A palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração dele. Aí você vem me dizer assim, mas irmã, Davi também pecou. Davi adulterou. Davi mentiu. E quem que nós não pecamos, irmãos? Mas só que Davi tinha uma diferença. O coração dele era um coração arrependido. Todas as vezes que ele pecava, ele logo se arrependia. Logo ele se arrependia, irmãos. E isso fazia diferença na vida de Davi, porque Deus conhecia o coração de Davi. E aí, irmãos, o que eu quero dizer para vocês nesta noite, que o Senhor sentou no meu coração? Como podemos fazer com que Deus mantenha a nossa lâmpada acesa? O que eu e você temos que fazer para que essa lâmpada possa sempre estar acesa? Que nós possamos sempre estar fazendo a diferença para outras pessoas que não conhecem esse Deus que eu você servir. Aí eu fui refletir no capítulo 18 e em alguns outros também que falam sobre Davi. Aí Davi, aqui, irmãs, a primeira coisa que eu observei, que eu vi, que Davi, ele amava a Deus acima de tudo. Amar a Deus acima de todas as coisas, irmãs. Eu e você precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. É fácil, não é, irmãos? Eu quero dizer para as irmãs que muitas vezes eu neguei esse chamado que o Senhor tem na minha vida. E não foi fácil. Passei por muitas lutas até eu entender. Quando a irmã chamou, eu falei, meu Deus, estou indo, Senhor, estou indo. O Senhor está me chamando, eu estou indo. Né? Porque, irmãs, se eu negar, eu estou negando meu Deus. Eu estou negando o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Ele deu o seu único filho por mim e por você, para cada um de vocês que está aqui. Então, como que eu posso negar esse Deus maravilhoso? É fácil, às vezes, chega até a tremer, né, irmã? Mas a gente não é eu, é o Senhor. E o Senhor, durante esses meses, Ele foi falando ao meu coração, foi falando, meu Deus, que eu falo para aquele povo que está sedento da palavra do Senhor. Ele fala, conta o que Deus tem feito na sua vida. Deus tem feito maravilhas na minha vida, irmãos. Então eu tenho me colocado na posição. Eu tenho colocado
Senhor em primeiro lugar na minha vida, irmãos. Porque eu tenho visto o agir de Deus. Então eu quero dizer para você, irmãos, coloque o Senhor em primeiro lugar. Que ninguém irá se arrepender. Ai, irmã, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo. Mas Deus sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Basta somente nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Ali em Marcos 12:30 diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. Então, como que nós vamos fugir dele? Então, o segredo. Porque Davi, Deus livrou Davi de tantas coisas que Davi passou. Aí está um segredo: amar a Deus acima de todas as coisas. Segunda, irmãos, para Deus manter a nossa lâmpada acesa, confiar. Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele alguma coisa fará. E ele tudo fará. Tudo, irmãos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus, ele faz tudo para aquele servo seu que está na presença dele. Aí é uma diferença, né? Nós precisamos estar na presença para que Deus venha agir ao nosso favor. Esse confiar aqui, irmãos, eu tenho um testemunho tão lindo de Deus, que há 3 anos atrás o meu esposo sofreu um acidente, que ele trabalha com madeira, e ele faz pergolado, faz várias coisas de madeira, né? E ele estava trabalhando e ele caiu de um pergolado. E aí ele quebrou a perna. E ele teve que passar por 2 cirurgias, ficou 12 dias internado, saiu com gaiola, ficou 1 ano e pouco na cama. Imagine eu aguentando o homem em casa, irmão. Fecha o vidro. Né? Irmãos, era tudo. Ele ficava, né? Tudo. Tinha que levar comida. A única coisa que não ajudava é tomar banho, mas tinha que estar tudo. Porque na cadeira de roda ele fazia tudo. Mas foram momentos difíceis. Mas em nenhum momento eu perdia confiança em Deus. Glória a Deus, aleluia. Uma vez, uma semana antes, irmãos, eu estava em oração, nas madrugadas, por uma pessoa. E ali Deus falava muito comigo sobre o maná. E eu falava assim: não, mas não estou entendendo, porque o maná, né? Porque essa passagem, a passagem tão linda, né? Deus enviava comida do céu para aquele povo ali no deserto. E aí, irmãos, depois que tudo aconteceu, eu fui entender. Irmãs e irmãos, foi os meses e ano que eu mais tive coisa para comer dentro da minha casa. Minha geladeira era cheia de carne. Minha geladeira era cheia de tudo. Eu nunca comi tão bem. Porque era tanta gente que vinha nos ajudar, irmãos. Que sem brincadeira, de manhã meu pai chegava, de tarde era a mãe dele. Sempre com sacolinha cheia. Aí vinha a gente visitar, já trazia uma sacolinha. Irmãos, aí eu fui entender o que era esse maná. Deus não falava para mim sobre a maná. Mas eu confiei. Irmãos, eu não ia nem no mercado. Quando eu chegava para fazer visita neles no hospital, eu levava um caderninho. E eu dizia: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pagar? Era desse jeito. Então, irmão, mas Deus foi nos sustentando. Teve pessoas, irmãos, que chegaram a dar o dinheiro para ele fazer fisioterapia. Olha, esse aqui é para você. Nós tivemos muitas pessoas em nossa volta. E isso daí, irmãos, é Deus. Por quê? Porque eu confiei. E assim como Davi aqui na história, irmão, ele confiou em Deus. Aqui, ó, Davi diz assim, ó, no versículo
versículo 2, que Deus era sua rocha, sua fortaleza, seu libertador, seu escudo, força da sua salvação, seu alto refúgio. Isso daqui é a confiança que Deus tinha, que Davi tinha em Deus. Então, irmãos, talvez você chegou aqui entristecido, talvez você chegou aqui com um problema tão grande, talvez lá dentro do teu lar, talvez com um parente, talvez com um filho, talvez com um esposo. Irmãos, confie. Confie, porque Deus vai realizar o milagre. Eu recebi milagre, vivo de milagre, irmãos. Eu estou falando o que eu estou vivendo. Então, irmãos, confie, porque esse Deus, ele é maravilhoso. Terceira coisa, irmãos. Davi, ele se arrependia, né? Que eu falei para os irmãos. Em Salmo 51, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Davi, todas as vezes que ele pecava, ele se arrependia. Só que os pecados de Davi, irmãos, não eram repetitivos. Aí então uma coisa, tem gente que faz o pecado, amanhã, Senhor, me perdoa. Amanhã repete o pecado. Senhor, me perdoa. Repete o pecado. Irmãos, isso não. Deus ele perdoa sim. Mas nós também temos que colocar na posição. Está difícil, não está conseguindo. Senhor, me ajuda, porque é só Ele que pode. Então isso daqui faz toda a diferença. Arrepender-se. Irmãos, quando Deus falou para mim, vai falando tudo que Deus tem feito na sua vida. E eu não vou sair daqui sem falar tudo aquilo. Porque o Senhor está falando, eu vou falando. Glória a Deus. Irmãs, quando eu era adolescente, eu era uma moça muito rebelde. E eu fiz meus pais sofrerem muito. Como meus pais sofreram comigo. E depois eu casei. Meu casamento, o primeiro casamento não deu certo. Era uma luta. Me separei. E passado um tempo, eu falei, Senhor, eu preciso de um esposo que sirva a Deus junto comigo. E eu comecei a buscar a Deus. Senhor, prepara, Senhor, prepara, Senhor, prepara. E o Senhor preparou. E o Senhor preparou meu esposo. E irmã, e passado um tempo, nós fomos para Limeira. E ali nós tivemos um encontro com Deus. E ali foi um divisor de águas para a minha vida. Quando eu voltei de lá, o Senhor falou para mim, o Senhor pediu perdão do seu pai. E, meu Deus, eu odiava meu pai. Deus de mistério, aleluia. Odiava, essa é a palavra certa. Eu fiquei 2 anos sem falar com meu pai. E aí, irmãs, e chegou um dia, eu falei, eu em casa, eu falei, eu fui lá. E meu pai era um homem duro. E eu falei assim, meu Deus, me ajuda. Mas eu tenho que ir. E eu fui. E esse dia não deu certo. Porque tinha falecido uma amiga da minha mãe e ela estava lá e eu queria que ela estivesse junto. E quando foi no dia do aniversário dele, Deus preparou tudo. O meu pastor estava junto no almoço. E ali eu falei, pai, eu quero falar algo. Eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz que te magoou. Meu pai saiu dali e foi chorar no quarto. Irmãos, pense num alívio muito grande dentro da minha alma. E ali, irmãos, nós se tornamos os melhores amigos. Deus fez uma reviravolta tão grande na minha vida. Ele levou meu pai para a igreja que eu estava. Ele era presbítero. E ele fazia parte da parte social da igreja. Coisa maravilhosa de Deus.
Foi lindo o agir de Deus. E a partir daí, irmãos, Deus me colocou no púlpito para pregar a palavra de Deus. Porque a gente não pode subir no púlpito de qualquer maneira. Eu não sei por que o Senhor me fez lembrar disso, irmãos. Mas Deus quer que você se arrependa. Eu não sei o que tem ali dentro do teu coração, que ainda está doendo, que ainda está machucando. Mas hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de libertação.